Lucas não mudou o que comia, e o dia inteiro dele voltou a funcionar. Parece simples demais, né? Parece um daqueles truques de bem-estar que derretem na primeira vez que a vida real aparece. Uma reunião que acaba tarde. Um trânsito enorme. Um lanche à meia-noite porque seu cérebro não desliga. Mas aqui vai a verdade contra-intuitiva. Seu corpo não liga só para calorias. Seu corpo liga para horário. E se o seu horário é caótico, sua energia, seu sono, seu foco, seu humor e sua fome podem ficar caóticos também. Mesmo quando você está se esforçando de verdade. Essa é a ideia central de The Circadian Code, do Satchin Panda. Ele é um dos principais pesquisadores de ritmo circadiano no Salk Institute. E ele diz que a maioria das pessoas hoje é basicamente um trabalhador de turno, sem perceber. Você vai entender como seu relógio interno manda no seu apetite, na digestão, nos hormônios, no estado de alerta e na recuperação. E como alinhar sono, alimentação, estudo, treino e telas para sua rotina voltar a parecer normal. Isso cobre cada parte principal do livro. Então no final você vai ter a visão completa. Agora imagina que seu corpo é uma cidade. Os semáforos, os trens, a coleta de lixo, as equipes de obra e os caminhões de entrega. Tudo roda num cronograma. Se você fica mudando esse cronograma do nada, a cidade não explode, mas vira bagunça. O trânsito fica estranho, as manutenções atrasam, e o lugar inteiro parece meio fora do eixo. É isso que acontece quando seu ritmo circadiano é empurrado para todo lado. E o Lucas aprendeu isso do jeito difícil. Ele não trabalhava de madrugada. Ele não estava saindo para festa toda noite. Ele não estava virando noites dramáticas. Ele só estava moderno. Ele acordava às 6h45, pegava café, pulava o café da manhã, passava o dia embaixo de luz forte no escritório, almoçava tarde às 2h, beliscava às 5h, jantava às 9h, ficava no celular às 11h e dormia à 00:30 com o YouTube ainda rodando. Aí ele ainda se culpava. Ele dizia para si mesmo que precisava de mais disciplina, que precisava de uma dieta melhor, que precisava se trancar e focar. Só que o corpo dele continuava mandando os mesmos sinais confusos. Ele ficava ligado à noite. Ele ficava enevoado de manhã. Ele sentia fome em horários errados. Ele sentia que a energia dele tinha vontade própria. Não era aleatório. Era rítmico. Então vamos começar onde o Panda começa. Porque isso muda como você enxerga seu estilo de vida inteiro. A gente é tudo trabalhador de turno, não porque a gente veste uniforme e bate ponto à meia-noite, mas porque a gente vive forçando nossa biologia a fazer coisas de dia, à noite e coisas de noite, de dia. A gente acorda com alarme no escuro, toma cafeína para atropelar a pressão do sono, come tarde quando a digestão queria descanso, encara telas brilhantes que gritam para o seu cérebro. Ainda é dia. E o corpo tenta se adaptar. O problema é que a adaptação nem sempre é saúde. Pensa no seu sistema circadiano como uma orquestra. Tem um maestro e tem um monte de músicos. Quando todo mundo segue o mesmo tempo, fica lindo. Até sai som, mas não sai harmonia. No seu corpo, o maestro é o relógio mestre no cérebro, que é guiado com força pela luz e entrando nos seus olhos. E como existem relógios, não só no cérebro, mas pelo corpo inteiro. E esse ponto importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Porque você não tem um relógio só. Você tem relógios no fígado, no intestino, nos músculos, no tecido de gordura e em mais lugares. Então, quando você come no horário errado, você não está só adicionando calorias. Você está mandando uma mensagem de tempo para os órgãos que vão processar essas calorias. Agora presta atenção, porque isso conecta tudo o que a gente falou até aqui. O tema grande do Panda é que o mundo moderno quebra nossos sinais de tempo de dois jeitos principais. Um é luz, o outro é comida. A luz diz para o cérebro que horas são. A comida diz para o corpo que horas são. E se esses dois sinais brigam entre si, você se sente estranho de um jeito que nem sabe explicar. É por isso que o Panda chama tanta gente de trabalhador de turno. O primeiro grande avanço do Lucas veio quando ele parou de tratar o dia como um borrão contínuo e começou a enxergar padrões. Ele não precisava de laboratório. Ele não precisava de perfeição. Ele precisava de consciência. Então ele fez um experimento. Por 14 dias, ele anotou 4 coisas num app de notas. Simples.
quando ele via luz forte, quando ele tomava cafeína, quando ele comia as primeiras calorias, quando ele comia as últimas calorias. Ele achou que ia descobrir que a dieta era o problema. O que ele descobriu foi que a janela de alimentação dele era enorme. Em alguns dias, ele começava a comer às 10h30. Em outros dias, ele começava à 1. Em algumas noites, ele terminava às 8. Em outras noites, ele terminava à meia-noite. E mesmo nos dias bons, a janela ainda era larga. Era como se o corpo dele nunca ganhasse um botão de desligar de verdade. É tipo deixar a torneira da pia aberta o dia inteiro e depois se perguntar por que os canos nunca descansam. É exatamente por isso que o Panda coloca uma parte sobre rastrear e testar se seu código circadiano está em sincronia. Porque você precisa enxergar o que você realmente está fazendo. E quando Lucas enxergou, aí não deu mais para desver. Ele percebeu que estava pedindo para o corpo dele fazer 3 trabalhos conflitantes ao mesmo tempo. Ele queria foco alto de manhã. Ele queria treino forte no fim do dia. Ele queria sono profundo à noite. Mas ele estava alimentando o corpo e enfiando luz no sistema de um jeito que dizia: fica alerta, fica ativo, fica no modo dia. Então, como você conserta isso sem transformar sua vida numa rotina frágil que desmorona na primeira ida para jantar com amigos? Aí entra o lado prático do Panda. Porque esse livro não é só biologia, é estilo de vida. Primeiro, sono. O capítulo de sono do Panda é basicamente um argumento de que sono não é só total de horas. Sono é horário, regularidade e os sinais que você manda antes de dormir. A maioria das pessoas tenta resolver o sono na força bruta. Deita mais cedo. Força relaxa. E toma alguma coisa para apagar. Só que se os sinais de tempo estão errados, você pode estar exausto e ainda assim ficar alerta no pior momento. É como tentar estacionar um carro com o motor ainda acelerando. Você puxa, você insiste, mas o carro está brigando com você. O Panda fala muito de horários consistentes para dormir e acordar, luz da manhã e reduzir luz forte à noite, principalmente de telas. E o Lucas testou isso com uma mudança pequena, que parecia até boba. Ele começou a sair para fora por 10 minutos de manhã. Não era corrida, não era treino. Era só luz do dia nos olhos. No primeiro dia, nada mágico aconteceu. No terceiro dia, ele percebeu que estava um pouco mais acordado, antes do primeiro café. No sétimo dia, aquele segundo fôlego tarde da noite começou a sumir mais cedo. No 10º dia, ele ficou com sono num horário normal. E isso chocou ele. Ele não se sentiu um herói. Ele se sentiu como se alguém tivesse abaixado o volume dentro do cérebro dele. E aqui está a regra do jogo. Você não vence o jogo circadiano com uma transformação gigante. Você vence deixando seus sinais consistentes o bastante para seu corpo prever o que vem depois. Seu corpo ama previsão. Previsão é segurança. Previsão é eficiência. Previsão é recuperação. Quando o corpo consegue prever, ele consegue agendar reparos. Agora, alimentação com janela de tempo. O argumento do Panda não é só coma menos. É coma dentro de uma janela diária consistente. Porque essa janela vira um sinal de tempo para o metabolismo e para o reparo. Se você lembrar de uma coisa só, lembra dessa próxima parte. Seu corpo precisa de um período diário de jejum, não como punição, mas como um turno silencioso de manutenção. Pensa no seu sistema digestivo como uma fábrica. Se a linha de produção roda o dia inteiro e a noite inteira, ela nunca é limpa, nunca é recalibrada, nunca descansa. Então a ideia não é passar fome. A ideia é parar de esticar a alimentação para a madrugada, justamente quando o corpo esperava outro modo. A janela do Lucas era basicamente quando der. Então, ele colocou uma regra clara o bastante para seguir, mas não extrema. Ele escolheu uma janela de 10 horas. Ele escolheu das 11 da manhã até as 9 da noite. Ele fez isso por 2 semanas. No começo, ele ficou irritado. Ele estava acostumado com lanchinho tarde, com beliscar enquanto rolava a tela, com tratar comida como ruído de fundo. No segundo dia, ele se pegou indo para a cozinha às 10h15. Não porque estava com fome, mas porque aquilo era parte do roteiro dele. E esse momento importou, porque ele revelou uma verdade que muita gente não quer encarar. Às vezes, a fome é real. Às vezes, a fome é hábito. E o jeito que o Panda explica isso faz você enxergar essas duas coisas como diferentes. No 5º dia, o Lucas parou de pensar em comida toda hora à noite.
No 9º dia, as manhãs dele ficaram menos pesadas. No 14º dia, os desejos dele ficaram menos caóticos. Agora, ele virou perfeito. Não. Ele ainda teve dias em que o jantar atrasou. Ele ainda teve eventos sociais. Ele ainda teve uma cesta aleatória em que furou a janela. Mas olha no que mudou. Ele não vivia mais na incerteza constante. Ele tinha um ritmo base. E quando você tem um ritmo base, você consegue dobrar sem quebrar. Esse é um tema importante no estilo de vida que o livro propõe. Não é sobre ser rígido, é sobre ser consistente na maior parte do tempo. Então, por que essa alimentação com janela de tempo parece tão poderosa para tanta gente? Porque ela alinha vários sistemas ao mesmo tempo. Ela reduz comer tarde da noite, que briga com os sinais do sono. Ela cria uma janela clara de jejum todo dia. Ela deixa as refeições mais estruturadas. Ela apoia a regularidade. E regularidade apoia o relógio. E talvez você esteja pensando, tá, mas e o que eu como? O Panda não finge que qualidade da comida não importa. Importa. Mas o ponto central dele é que o horário é a alavanca que muita gente ignora. É por isso que o livro volta toda hora para a ideia do arco do dia inteiro, da manhã até a madrugada. É sobre o desenho completo do seu dia. Agora vamos além. Porque o Panda não para em sono e comida. Ele entra em estudo, trabalho, treino e tecnologia. E aí isso vira um sistema de vida completo. O capítulo sobre otimizar aprendizado e trabalho é um lembrete de que seu cérebro não é igualmente afiado o dia inteiro. Seu alerta sobe e desce. Seu foco muda. Sua criatividade muda. Sua formação de memória muda. Então, se você vive marcando a tarefa mais difícil, justamente no seu pior horário de energia, você começa a acreditar na mentira de que você é preguiçoso. O Lucas tinha exatamente esse problema. Ele abria o laptop às 7 da noite para fazer trabalho profundo, encarava a tela e se sentia uma fraude. Ele dizia para si mesmo que não tinha disciplina. Aí ele fez uma mudança simples. Ele levou a tarefa mais pesada para fim da manhã. Deixou tarefas administrativas para tarde. Parou de fingir que o cérebro dele era uma máquina. Foi como surfar a onda em vez de socar o oceano. E aqui está a parte que ninguém fala. Quando você alinha o trabalho com seus picos naturais, você não só produz mais. Você sente menos vergonha, porque você para de brigar com você mesmo. Agora, exercício. O capítulo do Panda sobre sincronizar treino com o seu código circadiano não é sobre um horário perfeito para todo mundo. É sobre entender que performance e recuperação também têm padrões de tempo e que suas escolhas podem apoiar o sono ou atrapalhar ele. O Lucas testou isso também, porque ele tinha um hábito que parecia saudável, mas tinha um cheiro estranho. Ele treinava tarde da noite. Ele pegava pesado às 9h30. Saía da academia ligado. Chegava em casa, com fome. Comia tarde. Rolava a tela para me acalmar. Dormia tarde. Acordava cansado e culpava o treino como não tá funcionando. Então ele adiantou o treino. Não para cedo, porque isso para ele era impossível. Ele levou para 6 da noite. As primeiras sessões foram normais. Ele começou a sentir sono mais cedo sem forçar. A fome dele também puxou para mais cedo. E isso deixou a janela de alimentação mais fácil. Foi como um dominó, derrubando outro dominó. E essa é uma lição-chave do Panda. Pequenos ajustes de horário podem criar uma reação em cadeia no sono, na fome, na energia e no humor. Agora, luzes e telas. Esse capítulo importa porque muita gente trata a tela como entretenimento inofensivo. O Panda trata como um sinal biológico poderoso. Luz à noite diz para o seu cérebro: continua no modo dia. Telas brilhantes de perto mandam esse sinal direto. E não é só celular. É tablet, laptop, televisão e iluminação LED forte. E também é sobre quando você recebe esse sinal. Se seu dia é escuro dentro de casa e sua noite é brilhante na tela, você está basicamente invertendo o mundo. Dia fraco, noite forte. O oposto de como esse relógio evoluiu para funcionar. Então o Lucas colocou uma regra que parecia infantil. Ele definiu um horário de baixar as luzes às 10 da noite. Usou lâmpadas mais quentes, reduziu luz do teto. Parou de segurar o celular a poucos centímetros do rosto. Ele não virou monge. Ele só abaixou o sinal. E isso já foi o suficiente para notar diferença. Agora, antes da gente entrar nos capítulos de saúde, a gente precisa de um reengate.
porque aqui a mensagem do Panda fica ao mesmo tempo séria e esperançosa. Porque quando você entende tempo circadiano, você começa a perceber quantos problemas de saúde estão ligados à quebra de ritmo. Não de um jeito mágico, de um jeito de sistema. A terceira parte do livro fala de saúde circadiana e entra em digestão e microbioma, síndrome metabólica, imunidade e câncer, saúde do cérebro e, por fim, como seria um dia circadiano perfeito como modelo prático. Vamos começar pelo intestino e pelo microbioma. O ponto do Panda é que digestão não é só o que entra pela boca. Digestão é um processo com horário. Seu intestino tem ritmos, seu microbioma tem ritmos, seu ácido do estômago, suas enzimas, seus movimentos digestivos. Tudo segue um arco diário. Se você come tarde o tempo todo, belisca aleatório e estica a alimentação pelo dia inteiro, você cria um cenário em que o intestino nunca descansa de verdade. É como uma máquina de lavar que nunca termina o ciclo. Ela reinicia, ela sacode. Ela não chega no estado limpo, porque nunca ganha tempo para parar de forma consistente. Agora, síndrome metabólica. Aqui o horário fica muito relevante, porque saúde metabólica não é só calorias. É sensibilidade à insulina, manejo de glicose, armazenamento de gordura e uso de energia. E tudo isso pode mudar ao longo do dia. Se você come tarde quando o sistema está menos preparado, você pode estar indo contra a sua própria biologia. O Panda conecta desorganização circadiana com problemas metabólicos como obesidade, diabetes e doença cardíaca. E ele coloca o tempo de vida como parte da solução. E agora um aviso rápido e importante. Isso é educativo, não é conselho médico. Se alguém tem diabetes, doença cardíaca ou qualquer condição séria, precisa falar com um profissional de saúde antes de mudar horário de alimentação ou medicação. Horário pode mexer com tratamento. O livro do Panda é um framework de estilo de vida, não substitui cuidado médico. Mas como conceito, a mensagem é forte. Seu corpo não está igualmente preparado para comida 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agir como se estivesse pode criar problemas aos poucos. O Lucas não tinha diagnóstico, mas tinha sinais de alerta que muita gente reconhece. Quedas de energia à tarde, desejo forte à noite, peso subindo devagar apesar de comer normal, sensação de inchaço e lentidão depois de jantar tarde. Antes ele tratava isso como falha de caráter. E agora ele tratava como feedback de horário. Então ele ajustou a rotina um pouco. Começou a primeira caloria por volta das 11. Fazia o jantar mais cedo quando dava. Parou de pastar à noite. Ele não virou perfeito, mas ficou previsível. E previsibilidade é o ingrediente secreto que quase todo mundo ignora. Agora, imunidade e câncer. Esse é um tema que a internet adora distorcer, então a gente precisa ser cuidadoso e honesto. O capítulo do Panda fala de como ritmos circadianos influenciam a função imune e como o horário é relevante em saúde e doença, incluindo câncer. O principal recado de estilo de vida não é horário cura câncer. Isso não é a afirmação. O recado é que o sistema imune é rítmico e uma quebra crônica do ritmo pode reduzir a resiliência do corpo. Então, quando a pessoa dorme mal o tempo todo, mas come em horários estranhos e vive sob luz forte à noite, ela pode estar enfraquecendo o próprio jogo. É por isso que trabalho em turnos é tratado como um estressor sério em pesquisas de saúde. E por isso o Panda fala em proteger o ritmo como estratégia preventiva com peso real. Agora a gente vai para a saúde do cérebro. O capítulo do Panda sobre cérebro fecha o círculo e volta para a coisa que todo mundo sente no dia a dia. Cognição, seu foco, seu humor, sua memória, sua capacidade de regular emoções. Saúde do cérebro não está separada de horário. Se você dorme em horários aleatórios, se expõe à luz forte tarde e come madrugada dentro, seu cérebro nunca ganha um ciclo limpo de recuperação. O Lucas percebeu isso mais claramente no temperamento. Ele não era uma pessoa brava, mas ficava mais irritado no fim do dia, se estressava por bobagem. Ao reagir demais a uma mensagem, perdia a paciência do nada. Aí, depois de algumas semanas de horários melhores, ele notou algo surpreendente. Ele ainda tinha estresse, ele ainda tinha problemas, mas ele tinha mais espaço entre o gatilho e a reação. Ele se sentia mais ele mesmo. E isso é um lembrete poderoso. Às vezes o que a gente chama de
personalidade é, na real, fisiologia. Agora, o capítulo final. Um dia circadiano perfeito. Esse é o jeito do panda de juntar todas as peças num modelo que dá para fazer. Não uma vida perfeita, um modelo de ritmo. A ideia de que seu dia tem um arco, e quando você respeita esse arco, tudo fica mais fácil. Luz da manhã sinaliza despertar. Comida entra numa janela consistente. Trabalho e estudo seguem seus picos naturais. Exercício apoia a energia sem destruir o sono. Luz da noite diminui para convidar descanso. A noite vira recuperação, não estímulo. Aí, a ideia do arco do dia fica prática de verdade. Agora vamos deixar isso real com uma história do Lucas que amarra tudo. Ele teve uma semana que normalmente teria quebrado ele. Um prazo no trabalho. Em uma obrigação de família no fim de semana. Um amigo vindo de fora da cidade. Uma rotina de academia que ele não queria perder. O Lucas de antes teria respondido com caos. Dormiria tarde, comeria a qualquer hora, pularia a luz do dia, viveria de cafeína, jogaria o treino para tarde da noite, rolaria a tela para acalmar. E no fim da semana estaria exausto e confuso. Como se a vida estivesse acontecendo em cima dele. Dessa vez, ele tentou outra coisa. Ele segurou 3 âncoras. Saiu de manhã para pegar luz do dia, mesmo que fossem só 10 minutos. Manteve uma janela de alimentação consistente na maioria dos dias. Baixou luzes e reduziu telas tarde da noite. Só isso. Ele não acertou tudo. Ele não fez todo o treino. Ele não comeu perfeito. Mas ele ficou ancorado e a semana pareceu diferente. Ele sentiu que tinha um centro. É como estar num barco em mar revolto. Você não para as ondas, mas consegue manter o barco apontado numa direção estável. É isso que âncoras circadianas fazem. Agora, tem algumas objeções comuns, e o jeito que o panda pensa te ajuda a lidar com elas sem culpa. Uma objeção é: minha rotina é imprevisível. É real. Mas previsível não quer dizer idêntico todo dia. Previsível quer dizer que seu corpo recebe padrão mais vezes do que recebe caos. Mesmo com semana bagunçada, dá para proteger âncoras. Outra objeção é: eu não vou abrir mão da minha vida social. Você não precisa. Você só precisa parar de transformar toda noite em noite social. Toda noite em noite de tela. E toda noite em noite de lanche. Desde que você tenha um ritmo base para voltar. E mais uma, isso parece coisa demais. Mas tentar consertar energia, sono, desejos e focos separadamente é mais difícil. Alinhamento circadiano é forte, porque é uma alavanca só mexendo em vários sistemas ao mesmo tempo. Agora vamos para o lado prático, porque o livro do panda só vale se você aplicar na vida real. Aqui vão 4 coisas que você pode começar agora, baseado no que a gente viu. Primeiro, por 7 dias, rastreie seu horário. Anote quando você vê luz forte, quando toma cafeína, quando come suas primeiras calorias e quando come suas últimas calorias. Não julgue, não tente consertar ainda. Só observe. Muita gente se choca com o tamanho da própria janela de alimentação e com o quão tarde vai a exposição à luz. Consciência é a primeira alavanca, porque você não alinha um ritmo que você não consegue ver. Segundo, escolha uma âncora circadiana e proteja ela. A mais fácil para muita gente é a luz da manhã, mas sai logo depois de acordar por alguns minutos. Você não está fazendo isso por fitness. Você está fazendo isso para dizer para o seu cérebro que horas são. Quando isso vira hábito, o resto do dia fica mais fácil, a energia fica mais estável e o sono da noite aparece mais naturalmente. Terceiro, escolha uma janela de alimentação realista e mantenha ela na maioria dos dias. Você não precisa de extremo, você precisa de clareza. Escolha uma janela que caiba na sua vida e reduza a chance de beliscar tarde. Depois mantenha firme o bastante para seu corpo prever. Se você precisar quebrar de vez em quando, não surta. Volte para a janela no dia seguinte. Consistência vence intensidade. Quarto, baixe luz e estímulo à noite. Isso não quer dizer que você nunca mais vai usar tela. Não quer dizer que você para de bombardear seu cérebro com sinais de dia bem antes de dormir. Diminua a luz, reduza brilho do teto, aumente a distância das telas. Termine a noite com entradas mais calmas. Se você quiser uma regra simples, escolha um horário em que o dia termina e trate aquela hora como a pista de decolagem ao contrário, a pista de pouso antes do sono. Seu corpo precisa de transição,
não de queda livre. E aí acontece a virada. Você não está mais em guerra com a sua biologia. Você está construindo um ritmo que seu corpo consegue confiar. Ele te devolve uma coisa que muita gente esqueceu que existe: energia estável, sinais de fome mais claros, sono mais profundo e uma mente mais calma. É isso. Espero que tenha sido útil e que tenha te dado algo real para pensar. E tenha um ótimo dia.